começo de 2023, eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo é o 27 e o 28. Com a graça de Deus eu quero pregar com base no tema adorando em qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? Adorando em qualquer circunstância. Versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém. Meus irmãos, quem de nós nunca ouviu aquele famoso adágio popular: há males que vêm para o bem? Todos nós, sem sombra de dúvida, já ouvimos esta frase: há males que vêm para o bem. E esse ditado popular, irmãos, ele faz referência a situações que, apesar de serem ruins, podem trazer bons resultados ou consequências favoráveis. A palavra de Deus, ela expressa isso na fala do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, no capítulo de número 8, no versículo 28. Paulo escreve aos irmãos: sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Todos nós, eu repito, todos irmãos, todos os planos de Deus são para as nossas vidas um propósito, tem um propósito maior. Todos os planos de Deus que Deus tem para as nossas vidas tem um propósito maior. Todas as consequências que Deus nos permite passar tem para as nossas vidas um propósito maior. E qual é este propósito? Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Qual é o propósito? É engrandecer o nome do Senhor. Diga bem. Amém. Deus é perfeito. Deus é soberano. Deus é infinito. Deus é poderoso. Vou repetir. Deus é perfeito. Deus é soberano, infinito e poderoso. Então toda ação, toda consequência, toda vivência que nós venhamos a passar, nós precisamos entender que é um propósito de Deus, um propósito maior. Qual é esse propósito? Nós engrandecermos o nome do Senhor. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender que, primeiro, temos que ter algumas características do reino. Eu falei sobre 10 características no primeiro culto. Segundo, nós temos que entender que seremos moldados para agradar a Deus. Deus tem uma forma. Aleluia. E você querendo ou não,
A partir do momento que você levantou a sua mão e entregou sua vida ao Senhor, Deus irá te moldar. Através da palavra, através dos desafios, através dos nãos, Deus irá te moldar. Foi a segunda palavra que eu preguei este ano. Precisamos entender também, terceiro, que nós, como igreja de Cristo, não temos vontade própria. A igreja não tem vontade, a igreja não tem querer. A igreja está na terra para servir. Há um propósito, que é anunciar, testemunhar que Jesus desceu dos céus, viveu nessa terra, morreu, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e fez uma promessa, que irá vir para arrebatar todos quanto creem no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, que é o capítulo que nós iremos estudar aqui esta noite, ele vai nos apontar e vai nos mostrar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesta feita, Paulo já está com Silas, pois Barnabé havia tomado uma outra rota. Há uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria dar uma oportunidade para João Marcos, mas Paulo não aceita. Só esse tipo de divisão que faz o reino crescer. Foi um para um lado, outro para uma outra localidade, mas com o mesmo intuito, que era anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo toma consigo Silas e ele projeta uma nova rota, e essa rota tinha qual finalidade? Qual era o objetivo? Visitar as igrejas que Paulo já havia constituído e ir até Betínia. Porém, irmãos, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Paulo tinha planejado algo, preparado uma rota, tinha um objetivo, colocou aquilo exposto para que todos soubessem, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu a Paulo. Uma das principais características, escute bem isso, grave bem isso, uma das principais características de um crente saudável é estar atento à direção do Espírito Santo. Crente que não conhece o soar da voz do Espírito Santo, crente que não é direcionado pelo Espírito Santo, crente que não pede direção ao Espírito Santo, anda errante, vagando, perdido. Mas Paulo era sensível à voz do Espírito Santo. Pois bem, eles chegam a Troade, e em sonho, a Bíblia diz que Paulo tem uma visão. Um homem se apresenta a ele, pede para ele ultrapassar para a banda da Macedônia, a pedido de socorro. Abra comigo Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 5 até o 9. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram até Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Foi o Senhor, foi o próprio Senhor que traçou a rota para o apóstolo Paulo.
eu quero ministrar uma palavra profética para a tua vida. 2023 só começou. Eu não sei qual foram as lutas que você viveu até o dia de hoje, mas tudo isso não estava nos teus projetos. Senhores e senhoras, não estava na tua rota, naquilo que você planejou para o início do teu ano, mas estava dentro dos planos de Deus. Aleluia! Isso tudo é para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Todos podem glorificar o nome de Deus. Paulo chega à Macedônia e ele procura um lugar para orar. Crente direcionado pelo Espírito Santo, aonde ele chega, ele ora, ele consagra, ele apresenta, ele coloca nas mãos do Senhor. E aí Paulo desce para as margens de um rio, ali ele encontra um grupo de mulheres, ele não perde o tempo e começa a anunciar o Evangelho de Jesus. E estava ali uma mulher com o nome de Lídia, era uma importante vendedora de púrpura, era oriunda de Tiatira, era impactada com a mensagem de Paulo. Ela abriu as portas de sua casa e foram todos batizados. Atos dos Apóstolos, projeta por favor para os irmãos acompanharem, capítulo de número 16, versículo 13 ao 15. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde costumava fazer oração. E assentando-nos, falando às mulheres que ali se juntaram, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. Eu quero abrir um parêntese para lembrar aos irmãos: nós estamos com um grande projeto da parte do Senhor na nossa congregação. O projeto se chama Casa de Cornélio. Nós já estamos, amanhã estaremos encerrando o primeiro lar que abriu as portas para este projeto. No mês que vem nós já temos a próximo lar, a próxima casa, porque a Bíblia diz que eles iam de casas em casas pregando a palavra, e o Senhor ia acrescentando mais e mais a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a oportunidade, escute o que eu estou te dizendo, você tem a oportunidade de trazer Jesus Cristo para dentro da tua casa. Sim, meu irmão, eu te entendo. Ela não quer, ele não quer, meus filhos não querem. Tenha coragem. O Espírito Santo esta noite está dando coragem para você, assim como deu para a Lídia, de trazer Paulo para dentro da sua casa. E o Evangelho foi pregado. Não se preocupe com o resultado. Quem irá dar o resultado é o Espírito Santo. Assim como Deus fez na casa de Lídia, Deus quer fazer nas nossas casas. Louvado seja o nome do Senhor. E em determinado dia, irmãos, enquanto eles se deslocavam para a oração, Paulo e Silas se depararam com uma mulher que possuía um espírito maligno de adivinhação. Qual que era o anúncio daquela mulher? O anúncio dela, a Bíblia diz que ela ficou dias e dias perseguindo Paulo e Silas, e falava: esses são verdadeiros homens de Deus. Deixa eu te perguntar, me ajude a pregar aqui esta noite. Essa mulher estava mentindo? Não. Essa mulher estava falando alguma asneira? Não. O diabo conhece. Cuidado. Cuidado com alguns elogios, aquela rasgação de seda.
Certa feita, Jesus teve que repreender o diabo da vida de Pedro. Apartai daqui, Satanás, apartai de mim, Satanás. Pedro estava falando algo que era respectivo ao Senhor Jesus. A gente tem ido muito atrás de pregador, de gente de nome. Nós precisamos correr atrás da palavra de Deus. Aleluia! Abra comigo Atos capítulo de número 16, versículo 16, a gente diz que Deus nos dê a graça e a coragem do apóstolo Paulo, a sensibilidade do discernimento de espírito. Olha para mim, redobre a sua atenção. Nós precisamos de uma vez por todas buscar um dom específico da relação que o apóstolo Paulo nos dá, que é o dom de discernimento de espírito. Nem tudo que diz ser do Senhor é do Senhor. Nem tudo que profetiza no nome do Senhor vem do Senhor, meus irmãos. Peça a Deus graça e sabedoria para discernir aquilo que vem da parte de Deus. Atos capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, no céu encontra uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, aleluia, mas Paulo, se fosse nos dias atuais, as pessoas, alguns até se iriam se encher, né, irmãos? Se sentiriam os poderosos. Nossa, você não. E ela anunciava alto. Esses homens anunciam, eles são homens de Deus. Aí Paulo, com discernimento do Espírito, cheio de graça e autoridade, e querendo que o nome, que o Senhor fosse glorificado, e que ele crescesse e Paulo diminuísse, bem parecido com os nossos dias. A Bíblia diz que ele voltou-se e disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo não conversou com o diabo. Quem é você? De onde você vem? Qual o teu nome? Quantos tem aí? Não! Cheio de graça e autoridade. E não foi o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, te mando, te ordeno, a minha ordem é esta: saia dela. E na mesma hora saiu. Isso trouxe para aquela moça liberdade. Diga liberdade. Não, fala de verdade. Liberdade. Trouxe para aquela moça liberdade. Diga liberdade. Mas para Paulo e Silas trouxe prisão, encarceramento, algemas, problemas. Muitas das vezes, queridões, quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós nos dedicamos a fazer a obra do Senhor, quando nós nos entregamos de corpo e alma para agradar ao Senhor, nós iremos libertar muitos, iremos restaurar a vida de muitos, iremos levantar a muitos, sim, com a graça de Deus. Mas o inferno, Satanás e seus demônios irão nos odiar a cada dia mais. As perseguições virão, os ataques virão. Será que tem alguém que está entendendo a palavra aqui esta noite? Acompanhe comigo. E vem dos seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida. O que eles fazem? Prendem Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram estes: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, rasgando-lhes, não rasgando as suas, rasgando-lhe as vestes de Paulo e Silas. Os magistrados tomam Paulo e Silas, rasgam as suas vestes, mandam açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, não foi pouco, não foi pouco, e havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Para a moça veio liberdade, para Paulo e Silas, vergonha em praça pública. Primeiro, levam até os magistrados e o acusam de algo que eles não estavam fazendo: injustiça, calúnia, difamação. Depois, rasgam as suas vestes, deixaram-os nus. Vergonha em praça pública. E começaram a açoitá-los. Muitos açoites. Apanharam bastante. Renderam eles, deram ao carcereiro, e disse: guarde eles com muita segurança. Foram privados da sua liberdade. Mas, irmãos, mesmo com os corpos dilacerados pelos açoites, mesmo cheios de dores, mesmo presos, mesmo injustiçados, Paulo e Silas não permitiram que as suas almas ficassem amargas. Eu quero pregar aqui com muita graça, irmãos. O tema é esse: adorando em qualquer circunstância. E o texto diz: perto da meia-noite. E perto da meia-noite. Aí eu coloquei no meu esboço: de forma não silenciosa. Tem um ensino tremendo aqui para nós. De forma não silenciosa, mas deixando que todos ouvissem, eles oravam e louvavam a Deus por tudo. Não dá nem para dar glória a Deus nisso daí. Não dá, irmão. Peraí. Observe o cenário. Me empreste a sua mente, a sua imaginação, por favor. Você prepara uma rota, você tem um objetivo, o Espírito Santo fala assim: não é esse, é do meu jeito. Bom. Se o Espírito Santo está me guiando, se o Espírito Santo está me direcionando, tem coisa melhor para mim, tem coisa maior para mim. Estou seguro, estou obedecendo, estou no centro da vontade de Deus, estou no centro do querer do Senhor. Vai para lá. Revelação, Deus mostra, atravessa a Macedônia. Tem coisa boa na Macedônia. Chego lá. Aí no início é uma beleza. Por quê? Eu estou pregando, Lídia ouve a palavra, eu tenho um grande arrebanhamento de almas, porque eu chego na casa de Lídia, a família se converte, eu batizo todos em águas. Estou bem. Eu liberto uma moça endemoniada. Estou bem. Por conta de fazer a vontade de Deus, agora eu me encontro preso, açoitado, injustiçado, encarcerado. E mesmo assim, por volta da meia-noite, de forma não silenciosa, para que todos escutassem, deixando que todos ouvissem, eles oravam e louvavam a Deus por tudo. Aleluia. O momento era de dificuldade, falta de recurso,
Você conseguiu imaginar? O texto diz que eles estavam com os seus pés, com correntes e algemas em seus pés, presos. E eles oravam e louvavam, não como a gente. Senhor, renova, Senhor, as forças de quem já tem tanta firmeza. Renova, Senhor. Não, renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Era alto, para que todos ouvissem. Mas vale ressaltar, irmãos, é importante frisar que o louvor, a adoração e a oração de Paulo e Silas chegou no seu destino. Aleluia. Você entendeu? A oração daqueles homens chegou no destino, chegou no trono de Deus, e o Senhor ouviu a oração, a adoração e o louvor daqueles homens. Louvado seja Deus. Atos 16, 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Em um determinado momento, de repente, a oração, o louvor, a adoração chegou no destino. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aleluia. A física diz que para ter um evento desse precisa haver um movimento das placas tectônicas. Dessa vez não precisou. Não, senhor e não, senhora. O terremoto foi somente no cárcere. E o alicerce do cárcere se moveram. Aleluia. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Orava e cantava, esqueceram das lutas, da dificuldade, do encarceramento. Só orava e cantava, Deus recebe. Opa, chegou. Aleluia. Peguei. E a ordem agora é essa: que a prisão trema. Aleluia. Que as algemas sejam quebradas. Que as correntes sejam despedaçadas. Aleluia. E que as cadeias sejam abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus quer que você pare de murmurar. Deus quer que você pare de lamentar. Aleluia. Vai pegando aí, que agora eu já esquentei. Deus quer que você pare de recorrer a quem não pode fazer nada. Aleluia. Deus não quer você murmurando. Para! Reclamão! Reclamona! Pare de lamentar! Tudo é ó céus, ó terra, ó vida. Para! Para de querer as coisas do teu jeito. Aleluia. Para de achar que você sabe de alguma coisa. A ordem de Deus para nós está aqui no texto. Adore, louve e ore. Aleluia. Glória a Deus. Toque a murmuração, lamento, por oração, adoração e louvor. Aleluia. Já viu como é que é o crente? Vou falar. O crente é assim, ó. Na vitória, ele não fala para ninguém. Fala não, fala nada, tá quieto. Ai, eu vou falar. Ai, os olhos gordos, ai meu Deus. Na hora da lamentação, da murmuração, ele liga para o ar,
Ele pega todo. Dá o celular. Pega o celular assim, ó. Vai no WhatsApp, lista de transmissão. Sim. Marca todo mundo. Sim. Marca todo mundo. Irmão, eu peço oração, 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 oração. O que aconteceu, irmão? Estou lascado. Não tem mais solução. Jesus não quer você murmurando. Jesus não quer nos lamentando. Jesus não quer que a gente pare de procurar quem não pode fazer nada. Chegou o momento da igreja brasileira dobrar os seus joelhos novamente, voltar a orar, voltar a louvar, voltar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus quer que adoremos a Ele em qualquer circunstância. Uma das identidades da Igreja de Cristo é a adoração. E o que é adoração, irmão? Biblicamente, o sentido de adoração é representado por várias palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Elas estão presentes no Novo e no Antigo Testamento. Mas o vocábulo, eu fiz essa pesquisa aqui, irmão, e eu fiquei pensando, eu não sabia nem o que era adoração. Adoração não é da boca para fora. Então, o vocábulo, irmão, vai expressar algo muito mais amplo do que nós pensamos. Quando se fala de adoração, é expressada pelo menos por duas ideias. Primeiro, reverência. E segundo, serviço. Como que você adora a Deus? Sendo reverente a Ele. Reverência. E o que é reverência, irmão? Vou dar um exemplo aqui que a gente vive. A pessoa que for militar sabe o que é isso. Toda vez que você passa na frente do superior hierárquico, o que você tem que fazer? Prestar continência. Então você passa na frente, você é um soldado, você passa na frente do cabo, continência para o cabo. Passa na frente do sargento, continência para o sargento. Passa no oficial, continência para o oficial. Reverência. Quando você chega, por exemplo, numa audiência trabalhista, né? Você vai recorrer aos seus direitos. Você não pode falar o que você quer para o juiz. Você não pode falar a hora que você quer. A empresa está falando assim, não, nós pagamos, nós fizemos direitinho, você assim, miserável, você não fez isso não. Mas você não pode falar. O teu advogado precisa ter ordem do juiz para ele falar. Isso é reverência. Não é? Você não vai de qualquer jeito no fórum. Mas Deus quer isso da gente. Aí como é que a gente age com as coisas de Deus? Sem reverência. Aí fala que adora, acha que a adoração é o quê? Ficar cantando. Entra na minha casa. Entra, não vai entrar nada. Você não tem reverência nenhuma. Adoração fala-se de serviço. Serviço em prol de uma causa maior. Reino. Aí o que você faz? Você levanta no meio do culto, porque está com sede. Passa o dia inteiro sem tomar água. Chega no culto, fica o espírito da sequidão. Quero água, quero água, quero água, quero água, quero. Está gravando? Deixa gravar. É só o crente que esse espírito da sequidão. Aí ele vai, pega o copo, toma um copo de água, deixa o copo aonde? No lixo, não é isso? Amém? Deixa nada no lixo, nada. Deixa no chão. Ele vê alguma coisa quando ele chega na igreja, está torta, ele não arruma. Serviço. Você está adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como você faz isso? Adoração envolve amor e respeito pelas coisas de Deus. Tem alguém que está entendendo? Adorar significa expressar honra a Deus por meio de devoção e reverência genuína. Quando começa o nosso culto dominical? Quando eu acordo no domingo pela manhã, glorificando a Deus, agradecendo a Deus por estar vivo, pela salvação. Não adianta chegar no culto e achar que Deus vai mudar tudo, se você não expressou durante o dia
amor a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não vou falar nem de hora de culto, não. Horário que começa. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Tem alguém aqui que está entendendo a palavra de Deus? Não. Paulo e Silas, eles demonstram isso. Como, pastor? Através de reverência e serviço. Tudo que eu estou passando é permissão de Deus. E o que eu tenho que fazer? Adorar, louvar, dar testemunho, pregar. E as cadeias foram abertas. E eles fizeram isso de som audível para todos, para que todos ouvissem. E aí, irmãos, eu quero falar aqui sobre 5 lições. 5 lições importantes para nós. Uma igreja que tem a identidade de Cristo, ela adora, primeiro, em meio às dores e desalentos da vida. Uma igreja, irmãos, que tem a identidade de Cristo, ela adora o Senhor em meio às dores e os desalentos da vida. O que nós vivemos aqui não é nada perto daquilo que virá. Diga amém. Reage, igreja, diga amém. Apocalipse 21, 3 e 4 diz-nos assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, Jesus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Escute, Deus está dizendo: vocês serão os meus povos, os meus, o meu. E com ele, e Deus, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Aí vem o consolo do Senhor para você esta noite. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ah, você não entendeu? Eu vou dizer de alguém: enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Há uma promessa: não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O irmão Cícero nos deu testemunho aqui da vida dele. E eu disse para ele na terça-feira: quando nós encontrarmos com a Odara na glória, ela não será a Odara que você um dia conheceu, não. Aquela placa dela não existirá. As dificuldades que ela tinha não existirá. Aleluia! Ela vai estar com o corpo glorificado. Estou dizendo para você, aquele teu irmão, aquele teu parente, aquele teu conhecido, que um dia você viu em uma situação de dificuldade, em desalento, em dores, quando chegarmos na glória, nem você vai estar desse jeito aí, ó, cheio de diabetes, cheio de pressão alta, cheio de dor na junta, colesterol alto, triglicéridos arrebentados. Nós não estaremos mais assim, aleluia. Nossos corpos serão glorificados, assim como do Senhor foi, louvado seja o nome. Por isso que nós temos que adorar o Senhor. Tem alguém que pode adorar aqui essa noite? Uma igreja que tem a identidade de Cristo, ela adora, segundo, quando todos os recursos se encerram. Ah, irmão, adorar quando a conta bancária está cheia, está bom. Nem todos nós somos agraciados como o nosso irmão Ivan, com a conta bancária bastarda. Estou profetizando, pega aí. É isso. Mas adorar a Deus quando os recursos se encerram, isso é adorar. Quando o boleto está para vencer e você fala: não, eu vou para o culto, nada me impedirá. O meu amanhã pertence a Deus, e Deus já garantiu o nosso amanhã, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou profetizando para a tua vida: Deus já garantiu o teu amanhã. Tem propostas chegando amanhã, tem propostas chegando amanhã. O Espírito de Deus, quando ele profetiza na tua vida, tem propostas de Deus amanhã da tua casa. Filipenses 4,19. Precisamos confiar nisso. Uma igreja de identidade de Cristo adora
quando todos os recursos faltam. Por quê? Quando o apóstolo Paulo disse: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas das vossas necessidades. Amém? Amém. Não é amém não. Não é amém não, porque Deus não supre algumas não. Supre o quê? Todas. Fala mais alto. Todas. Não valeu? Todas. Isso! O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer outro? Quer outro? Quer outro? Eu dou. Salmos número 40, verso 17. Salmos 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o governo atual cuida de mim? Não. Mas o pastor Alex cuida de mim? Não. Cuido sim, irmão. Estou pregando a palavra. Vocês vigiam. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus cuida de você, irmão. Então adora o Senhor, adora o Senhor. Quando os recursos se encerrarem, comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a ter reverência. Comece a servir. Comece a servir. Mas tenha reverência em todo tempo, em todo momento. E o Senhor irá suprir todas as vossas necessidades. Aleluia. Levanta a tua mão que eu vou profetizar aí. Aleluia. O Danilo e a Tamira estão indo para Aracaju. Esse ano, a maioria não, todos os crentes aqui vão viajar. Nós vamos fazer uma investinha santa também para o Danilo e para a Tamira. Abraão, vamos sim. Tu crê nisso? Não, tu crê nisso? Jesus vai abrir, não vai escancarar as portas e todas as nossas necessidades serão supridas para a glória do nome do Senhor. Prepare para viver o melhor de Deus. Aleluia. Deus vai dar tanto para a gente aqui, vamos querer até pagar para a viagem com o pastor Alex também. Não, e vai, não traz chaveiro para mim não. Não quero chaveiro. Mas se fosse chocolate, você foi até melhorzinho. Não quero chaveiro. Traz camiseta, shortinho. Quando eu vou para a praia, eu vou deixar. Quando eu vou de calça, eu não sou obrigado. Uma igreja que tem a identidade de Cristo agora, mesmo que a morte chegue. Irmão, esse estudo está preparado desde dezembro. Eu não sabia que nós íamos passar por algumas coisas, mas estava preparado, tinha uma sequência. Eu sou muito homem para não ficar dando direta. Para ficar dando direta, mas, irmão, estava preparado. O Espírito Santo sabe de tudo, irmão. Quando veio caindo algumas coisas para nós esses dias aí, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim: não, o Senhor já falou comigo. Isso não vai me assustar, não, porque o Senhor já tinha falado comigo. Ele já tinha me preparado através dessas mensagens. Aleluia. Em uma igreja que tem identidade de Cristo agora, mesmo que a morte chegue. Aleluia. Mesmo que a morte chegue. A irmã Neuza nos deu um testemunho aqui. E eu vou corroborar, irmão, é verdade. Quando ela pregou, ela disse que ela estava orando e o Senhor recolheu o marido dela. E ela falou assim: que chegou no enterro lá, não fez feio. Não fez mesmo, irmão. Não fez mesmo. O irmão Manuel Cunha já está na glória. Quem gostava do Manuel Cunha? Levanta a mão. Todo mundo, né, irmão? O Manuel Cunha era uma bênção, né, irmão? Era uma bênção. Ele era uma bênção. Amava o Manuelzinho, irmão. Mas nós não vamos encontrar o Manuel mais daquele jeito. Aleluia. Manuel já chegou. Aleluia. Quem quer encontrar com ele, vamos lutar para chegar.
Nós temos que glorificar a Deus, mesmo que a morte chegue nos nossos lares. Difícil, né? Mas temos um grande exemplo. Temos um grande exemplo. Jó, capítulo 1, versículo 19 e 20. Jó, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, Jó, os versículos que antecedem esses, Jó vem perdendo toda a sua riqueza, toda a sua propriedade, toda a sua prosperidade, tudo. Mas ele tinha família, ele tinha os filhos. Quantos filhos? 10 filhos. Estavam numa festa. Veio um vento. O vento derruba, mata todos, deixa só um para contar a novidade. Aí Jó recebe a notícia. Fez como a gente faz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e... Leia, 1, 2, 3. Adorou. E... Adorou. Nós precisamos aprender a adorar a Deus em qualquer circunstância. Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem o controle da tua casa. Deus tem o controle do teu filho. Deus tem o controle do teu marido. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle. Uma igreja que tem a identidade de Cristo o adora, quarto, em meio às ameaças. A igreja não precisa fazer coligações. A igreja é viva, é um organismo vivo. A igreja nunca dependeu de homem. A igreja depende de Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja. A igreja não precisa de partido A. Grava, e a igreja não precisa de partido A, não precisa de partido B, não precisa fazer esquema com o governante, não precisa. A igreja precisa pregar a Cristo. Mas pastor, precisamos fazer alianças para não sermos perseguidos. Uma igreja que se denomina cristã e não for perseguida não é uma igreja cristã. Acho que eu não faço verso. Salmos número 18, verso 3. Salmos 18, verso 3. Para você acreditar no teu Deus. Você que está passando perseguição na tua casa, no teu emprego, escute isso. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus. Quem é que vai fazer você ficar livre dos seus inimigos? Fala Jesus. Jesus perdeu qual guerra? Qual batalha? Certa feita um homem desprovido de graça, cheio de demônio, começa a afrontar o povo, a pedir um para a batalha. Até aí tudo bem, mas quando ele afrontou ao Deus desse povo, Deus falou: é o momento de eu resolver essa parada aí. E por 40 dias Golias descia para o vale, afrontava o exército do Deus de Israel, ao rei
Israel, e é o povo de Israel, mas um moço, cheio da presença de Deus. Eu disse que era só um moço. Deus precisa de um moço, na presença, no centro da vontade. Vou levar queijo para os seus irmãos. Quando ele olha aquilo, irmão, ele fala: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Eu vou contra esse cabra aí. O pessoal olhou para Davi e falou: Davi, esse moço ele é assassino desde a sua meninice. É guerreiro, Davi. E o Davi falou assim: eu vou a ele no nome do Senhor de Israel. Davi desce. Os irmãos conhecem o texto. Ele não precisou, vou ter que falar, ele não precisou de armadura de ninguém. Não precisou imitar ninguém. Não precisou ser como ninguém. Ele adorava do jeito dele. Tem uns que adoram de um jeito mais extravagante. Tem uns que adoram mais aqui quietinho. Tem uns que dão um pulinho, dá uma corridinha, dá uma quebradinha. Deixa ele adorar. É melhor adorar do que murmurar. Aleluia. Nossos irmãos batistas que estão nos honrando aqui pelo esse segundo domingo, eles adoram do jeitinho deles, irmão. Mas eu estou vendo que de vez em quando tem uns que dão um glória até mais alto. Está começando a ficar pentecostal, mas eles adoram. O Davi vai, desce, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje, vai em direção do inimigo, e o inimigo afrontando. Mas o inimigo era grande. O inimigo olha e fala assim: mandaram uma casa um cachorro para esse moleque vir a mim com pedra. E Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. Crente, irmão, quando está em meio à ameaça, quando o inimigo vem contra ele, ele não vai para a rede social que nem um louco, um nécio, falando o que não é para falar, se defendendo do que não é para se defender. Deus vai te defender. Aleluia. Deus quem vai fazer. Diga amém. Amém. Ele pega aquela pedrinha, lança na testa do Golias, e o Golias caiu. Caiu para frente ou para trás? Responde. Para frente. Física novamente. Se a pedra vem, bate na tua testa, tinha que cair para onde? Para trás. Quem derrubou o Golias não foi a pedra, foi Deus. Eu lembro do meu pai quando estava nos falando na nossa orelha, assim, ó, pegava aqui atrás da testa, que a gente caía. Foi a mesma coisa. Deus veio, deu um tapa na cabeça do Golias. O Golias caiu. Aí o Davi está ali. Aí Deus vai e termina o serviço. Termina o serviço. Ele pega a espada de quem? Ele pega a espada de quem? Deus irá te usar. Agora é profético. Deus irá te dar graça. E a arma que estão tentando te derrubar será com essa, que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Você pegou? Você acredita nisso? O nome de Jesus é profético para você. Uma igreja que tem a identidade de Cristo, o adora, quinto, em todo o tempo. Tem que adorar em todo o tempo. João 4,24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu quero